Boa noite. Boa noite. Avião que ia da Espanha para a Alemanha cai na França. 150 pessoas morreram. Não há sobreviventes. Uma das caixas pretas foi localizada, mas causas da tragédia ainda são investigadas. Presos na Operação Lava Jato são transferidos para a penitenciária no Paraná. Greve de garis causa acúmulo de lixo em cidades da Grande São Paulo. Apesar das chuvas, situação do sistema Alto Tietê ainda é crítica. Avião com 150 pessoas a bordo cai no sul da França. Não há sinal de sobreviventes. Os helicópteros de resgate trabalham na área do acidente e já localizaram um dos gravadores de bordo com as conversas dos pilotos. O Airbus A320, operado pela companhia alemã Germanwings, saiu de Barcelona, na Espanha, com destino a Düsseldorf, na Alemanha, pouco depois das 10h30 da manhã, horário local. Menos de uma hora depois da decolagem, sumiu do radar. A queda de 35 mil pés até os Alpes franceses teria durado 8 minutos. A tripulação não enviou nenhum sinal de alerta. A área é de difícil acesso e só tripulantes de helicópteros puderam avistar os destroços espalhados por 20 mil metros quadrados. Equipes de socorro preparam as operações na base das montanhas. A Germanwings é uma subsidiária de baixo custo da Lufthansa. O Airbus A320 tinha 24 anos e passou por manutenção de rotina ontem em Düsseldorf. O piloto era experiente, com mais de 6 mil horas e 10 anos de voo neste modelo de Airbus. O avião tinha acabado de fazer o trajeto contrário de Düsseldorf a Barcelona, sem apresentar problemas. Ficou em terra em Barcelona por 40 minutos e decolou de volta para a Alemanha. Entre as vítimas, 16 eram estudantes, 2 bebês estavam a bordo. O acidente aconteceu enquanto o rei da Espanha visitava a França. O rei espanhol Felipe VI cancelou todos os compromissos e, junto com o presidente francês François Hollande, foi ao Centro de Gerenciamento de Crise montado em Paris. Estavam no avião 144 passageiros e 6 tripulantes, a maioria espanhóis, turcos e alemães. 16 adolescentes e 2 professores de uma escola de uma pequena cidade alemã voltavam de um intercâmbio de uma semana em Barcelona. A chanceler Angela Merkel disse que vai amanhã à área do acidente. Especialistas dos 3 países trabalham em conjunto para descobrir as causas da tragédia. De acordo com as autoridades, as buscas no local foram encerradas hoje e serão retomadas amanhã por volta das 5h30 da manhã, horário local. 5 policiais estão passando a noite na região do acidente. 10 médicos forenses e representantes de 3 associações de ajuda às vítimas irão ao local. Peritos de Paris também estão a caminho para fazer a identificação dos corpos. O Papa Francisco enviou condolências aos familiares das vítimas do acidente. Agora o noticiário aqui de São Paulo. Na região de Heliópolis, na zona sul da capital, bandidos param os carros no meio da rua para assaltar motoristas e passageiros. No meio da rua, com o dia claro, o assaltante aponta uma arma e obriga o motorista a parar. O comparsa, que parece um adolescente, recebe ordens para agir. Os 2 roubam os pertences de quem está no carro. O flagrante divulgado nas redes sociais aconteceu no acesso à Avenida Almirante de la Mare, em Heliópolis. É o caminho de quem segue da capital para São Caetano do Sul, na região do ABC. Trajeto que esse empresário faz todo dia para voltar para casa depois do trabalho. Ele conta que já foi assaltado 2 vezes no mesmo farol. A última, em janeiro, deixou marcas na lataria do carro. O assaltante bateu com a arma no capô para obrigá-lo a abrir o vidro. Levaram todos os pertences, celular, carteira, relógio, anel, tudo. Eram quantos? Eram em 4 elementos. Todos adultos? Não parecia. Algum parecia ser adulto, mas a maioria molecada mesmo. Este outro vídeo, também divulgado na internet, mostra um arrastão na Avenida Juntas Provisórias, bem perto de onde ocorreu o outro flagrante. Bandidos assaltam ao mesmo tempo os ocupantes de 2 carros, que seguiam devagar no congestionamento. O vídeo foi postado em novembro do ano passado. A maioria adolescentes.
Mas tem os adultos que comandam. Testemunho de quem mora em Heliópolis faz 40 anos, mas nem por isso escapou dos ladrões. A professora conta que foi assaltada 2 vezes também na avenida que cruza a comunidade. Assim como os vizinhos, ela tem medo de denunciar. A gente vê, a gente não pode falar, porque quem mora aqui nem vê, nem é surdo, cego e mudo. A delegacia, que fica na rua de trás, a poucos metros de onde agem os assaltantes, registrou 90 queixas de roubo neste ano só na Avenida Almirante Delamare, média de mais de um assalto por dia. A polícia admite que a quantidade de assaltos pode ser muito maior, já que parte das vítimas não presta queixa por medo. E mesmo assim, segundo o delegado, de cada 10 pessoas que registram a ocorrência, só uma aceita voltar à delegacia para reconhecer o suspeito. Sem provas, a maioria acaba sendo liberada e os adolescentes entregues ao conselho tutelar ou às famílias. A gente tem receio, né? Com certeza, porque mais cedo ou mais tarde você tem a certeza que vai acontecer de novo, porque ninguém faz nada. Foi presa hoje em São Paulo uma quadrilha que usava explosivos para roubar caixas eletrônicos. Com eles foram apreendidos uniformes da Polícia Federal, das Forças Armadas, câmeras, celulares e fitas para prender os explosivos, além de uma escopeta. 5 pessoas foram presas, 2 homens e 3 mulheres que, segundo a polícia, faziam parte de uma quadrilha que usava dinamite para explodir caixas eletrônicos aqui em São Paulo. O caso começou a ser investigado em janeiro, com o roubo a um caixa eletrônico na região da Vila Maria. Depois, em fevereiro, um outro caso na região da Estrada das Lágrimas, na Zona Sul. A polícia cruzou os dados, fez escutas telefônicas e chegou a 6 nomes. Hoje, 5 pessoas foram presas, uma 6ª pessoa ainda é procurada, Alessandro Barbosa dos Santos. Agora, a polícia vai usar também os documentos que apreendeu para saber se, além desses 2 casos, outros crimes também foram cometidos por essa quadrilha. A operação foi batizada de crime em família, porque, segundo a polícia, são 3 casais amigos. A princípio negaram, mas com o passar do tempo aqui, vão sabendo da investigação que nós fizemos tal, e aí alguns acabam confessando uma parte, outros não. Eles vão responder por quê? Por roubo qualificado, a explosão, e a banda e quadrilha, né, que é a associação criminosa, certo? E depois agora nós vamos abrindo um leque na investigação para outros delitos. Apesar das chuvas dos últimos dias, que vem aumentando os níveis dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo, a crise ainda é grave. Nossa equipe voltou ao Alto Tietê, que abastece 4.500.000 pessoas, e mostra a situação do local. De acordo com a companhia, o sistema opera hoje com 23% de sua capacidade. Mas mesmo assim, ele ainda está bem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, quando o reservatório estava em 37,8%. Nós estamos em uma das represas que formam o sistema Alto Tietê aqui em Salesópolis. E deste ponto a gente tem um retrato perfeito de como está a situação deste sistema. Olhando assim, a gente imagina até que o nível da represa está normal, devido às fortes chuvas que caíram nos últimos meses. Mas basta atravessarmos esta estrada de terra para ver uma situação totalmente diferente, onde também deveria haver água, há apenas mato alto, mostrando que a situação ainda é muito crítica. Mário está acostumado a pescar na região e se surpreendeu com o cenário que encontrou. Eu me assustei, né? Faz uns 6 meses que eu vim aqui, ainda tinha um pouquinho de água, mas agora só está cheio de mato. Eu fiquei bobo de ver isso aqui, que eu vinha desde criança aqui, ó. Essa água do lado de cá tá parada. Aqui era cheio d'água que some isso aqui de água. Olha como é que tá, só mato. De acordo com o geólogo e professor da USP, Pedro Cortes, nos últimos 10 anos, os sistemas de abastecimento de São Paulo vêm trabalhando no limite. Para ele, a falta de planejamento levou a situação a ficar ainda pior. Não dá para colocar a culpa no clima, porque a gente tem que sempre prever qual que é o pior cenário. O pior cenário seria, olha, eu não tenho chuva. Quanto tempo o meu sistema aguenta sem chuva? 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos? E o nosso sistema como um todo, ele não suportou poucos meses com a chuva, vamos dizer assim, um pouco abaixo da média, mas com uma alta temperatura. Tanto é que o sistema Cantareira, por exemplo, ele entra no volume morto já em maio do ano passado. E hoje o Cantareira, responsável por atender cerca de 5,5 milhões de pessoas na região metropolitana,
teve novo aumento e passou a operar com 17,6% de sua capacidade. Já o Guarapiranga, hoje o maior reservatório de água de São Paulo, atingiu nesta terça-feira 84,3% de volume armazenado. Em nota, a Sabesp disse que tem realizado diversas obras para ampliar a produção de água potável para a região metropolitana de São Paulo. Até 2018, segundo a companhia, o plano de investimentos para expandir os sistemas está estimado em quase 13 bilhões de reais. Hoje o paulistano teve um dia típico de outono. As temperaturas ficaram amenas e chegou a garoar em alguns pontos da cidade. Para os próximos dias, não há expectativa de chuva e o tempo fica firme em todo o estado de São Paulo. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Os próximos dias continuarão bem típicos de outono, sem chuva. Uma massa de ar seco ganha força sobre o estado de São Paulo nesta quarta-feira. Durante a madrugada, dá até para sentir um friozinho. De manhã pode haver névoa, mas ela logo se dissipa, o sol predomina e as temperaturas entram em elevação à tarde. A máxima vai aos 29 graus em Marília, 32 em Araçatuba. No norte do estado vai fazer 28 graus em Franca, 30 em Barretos e 31 em São José do Rio Preto. E na faixa leste, o calor vai ser de 29 graus na cidade de Campinas, de Sorocaba e também em Santos, no litoral. A umidade do ar só deve voltar a entrar em elevação, trazendo de volta as condições de chuva a partir de sexta-feira. Enquanto isso, o sol predomina e o tempo fica firme. Amanhã aqui na capital, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Na quinta, esquenta, máxima de 29, ainda com muito sol e céu azul. Na sexta-feira, volta a chover, as pancadas devem atingir a cidade a partir da tarde e a máxima vai ficar em torno dos 28 graus. 10 presos da Operação Lava Jato são transferidos para presídio no Paraná. Eles deixaram a carceragem da Polícia Federal em Curitiba e foram para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana. A Justiça Federal atendeu a um pedido da Polícia Federal que alegou não ter mais espaço. Entre os presos transferidos estão empreiteiros, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e o empresário paulista Adir Assad. No Complexo de Pinhais, devem ficar em celas destinadas a policiais e a presos com ensino superior. Imagens da Secretaria de Segurança Pública do Paraná mostram o interior das acomodações. Cada cela tem espaço para 3 camas, uma pia e um vaso sanitário no chão. O banho, frio, acontece num espaço coletivo. A remoção do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, foi negada por motivos médicos. Já o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, e o executivo Gerson de Mello Almada, da Engevix, foram mantidos na carceragem da Polícia Federal porque ainda devem prestar depoimentos nesta semana. A CPI da Petrobras aprova as convocações do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e do presidente do BNDES, Luciano Coutinho. As datas dos depoimentos de Vacari e Coutinho ainda serão definidas. A CPI também aprovou as quebras dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e do ex-gerente da estatal, Pedro Barusco. Hoje, a comissão aprovou também a convocação da ex-presidente da estatal, Graça Foster. Ela deve prestar depoimento na quinta-feira. O ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, falaram hoje sobre o ajuste fiscal. Depois de participar de uma reunião com a presidente Dilma Rousseff e mais 10 ministros nesta terça-feira, Aloysio Mercadante disse que o ajuste fiscal é a absoluta prioridade do governo e negou que o Palácio do Planalto vá recuar das medidas em discussão no Congresso. Mais cedo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, tinha feito um discurso de alerta para a presidente Dilma. Segundo Renan, o ajuste fiscal da forma como está, sem modificações, tende a não ser aceito pelo Congresso, porque é recusado pelo conjunto da sociedade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Está acontecendo algo inusitado em Brasília. Os presidentes da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, se entenderam nos subterrâneos para tentar impor ao Executivo uma agenda do Legislativo. Isso é absolutamente inusual. No Brasil, onde vigora o presidencialismo quase imperial, quem costuma dar as cartas é o Executivo, não o Legislativo. Ocorre que o poder é implacável. Em política, quando você pode disputar o poder e não disputa,
você erra o alvo. Mas quando você disputa o poder, conquista o poder e não exerce o poder, aí você vira alvo. É o que ocorre agora com Dilma Rousseff. Ela pediu e obteve dos eleitores o direito de permanecer ao volante por mais 4 anos. E descobre-se agora que Dilma não tinha um itinerário. Ela está tonta, zonza e virou alvo até dos aliados. Os aliados mais assanhados estão no PMDB. Donos da pauta da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha e Renan Calheiros selecionam os projetos que serão levados a voto nas próximas semanas, no primeiro semestre. A lista é grande e inclui, inclusive, propostas muito boas, como, por exemplo, a redução no número de cargos de confiança de livre nomeação, desses que são nomeados sem concurso público, são mais de 23 mil na administração pública. Inclui também a redução no número, na quantidade de ministérios, de 39 para 20 ministérios. São ideias muito boas. O problema é quem as defende. Quem ouve o PMDB falando em reduzir o número de cargos e de ministérios, fica com a impressão de que o partido está apenas cuspindo num prato no qual talvez já não possa se servir com o mesmo apetite. Nas últimas horas, Dilma Rousseff se dedicou a reuniões com pequenos grupos de ministros. Hoje ela se reuniu com 11. Ela está pedindo aos ministros que façam um esboço dos cortes que terão que ser feitos no orçamento da União. Dilma só fala nisso, cortes e ajuste fiscal. O ministro Aloysio Mercadante, da Casa Civil, veio à boca do palco para dizer que espera do Congresso que aprove rapidamente o ajuste fiscal. Quase que simultaneamente, Renan Calheiros disse que não há hipótese desse ajuste ser aprovado tal como foi elaborado pelo governo. Nas palavras de Renan, o ajuste será aperfeiçoado pelo Congresso. Renan acaba de se reeleger pela 4ª vez presidente do Senado. Ele foi reeleito com o apoio decisivo de Dilma Rousseff. Dilma acreditou piamente em Renan Calheiros. E em Brasília, quem acredita em políticos como Renan Calheiros piamente, perde até o direito de piar. Boa noite. A seguir, dólar em alta faz brasileiros gastarem menos no exterior. E a greve dos garis. Categoria decide manter a paralisação que já atinge 130 municípios do estado de São Paulo. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil. Um Imecap redutor de medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de medidas. Existem vários tipos de poupadores. O poupador tranquilo, que valoriza a segurança. O poupador determinado, que sabe que poupando sempre vai longe. Ah, e o poupador planejado, aquele que hoje já pensa no futuro. Para esses e outros tipos de poupadores, Poupança Fácil Bradesco, o seu jeito de poupar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil. Um Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de medidas. 10 anos de histórias, sabores, conteúdo, melodias, bem-estar, alegria. Não é todo dia que o Todo Seu faz 10 anos. E é claro que eu te convido
a curtir esta festa maravilhosa comigo. Então, save the date! Dia 27 de março, às 10h30 da noite, você é meu convidado para o Todo Seu 10 anos. Oferecimento Friboi. Carne confiável tem nome. Bombril. Os produtos que brilham como toda mulher. Com a alta do dólar neste início do ano, diminuem os gastos de brasileiros no exterior. Em fevereiro passado, quando a moeda americana fechou cotada a R$ 2,85, as despesas de brasileiros em viagens para fora do país somaram 1,477 bilhões de dólares, recuo de 22,9% na comparação com o mesmo período de 2014. É o valor mensal mais baixo desde fevereiro de 2011. E hoje, depois de mais um dia de instabilidade no mercado financeiro, o dólar baixou de novo e fechou a terça-feira cotado a R$ 3,12. E agora, vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As compras no exterior continuam mais baratas que no Brasil, mas a diferença já não é tão grande e viajar para fora ficou bem mais caro. Fora isso, a situação financeira das famílias está mais apertada, entre outras coisas, pela alta da inflação. A tendência era mesmo os brasileiros gastarem menos nas viagens para o exterior e até desistirem das viagens. Já tem até avião indo quase vazio para os Estados Unidos. Agora, ainda que o turista não esteja gostando muito dessa história, o fato é que a redução dos gastos está ajudando a melhorar as contas externas do país. O rombo, que foi recorde no ano passado, já diminuiu em fevereiro. E o governo, também por outros fatores, já reduziu o déficit previsto para este ano. A desaceleração da economia deve reduzir as remessas de lucros e dividendos das empresas instaladas aqui. E a balança comercial pode sair do vermelho, indo de um déficit de quase 4 bilhões de dólares no ano passado para 4 bilhões positivos este ano. Não apenas porque o dólar mais alto pode estimular as exportações, mas também porque a economia e o consumo mais lentos podem enfraquecer as importações. São os ajustes da economia mexendo também com as contas externas. Uma dica para quem ainda pretende viajar para o exterior: aproveite a baixa recente do dólar para comprar. Não dá para contar com uma queda muito mais forte. Eu volto na quinta. Até lá. O presidente Dilma Rousseff envia ao Congresso medida provisória que prorroga até 2019 o atual modelo de reajuste do salário mínimo. A regra, que está em vigor desde 2011, vale somente até o fim do ano. O salário mínimo é calculado tomando como base a correção da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação do Produto Interno Bruto. O texto vai substituir um projeto de lei semelhante, já aprovado há 2 semanas pela Câmara. Depois de publicado no Diário Oficial da União, a MP passa a valer como lei e vigora por até 120 dias. Depois, precisa passar por análise do Poder Legislativo. Após audiência na Justiça do Trabalho, garis da Grande São Paulo e do interior do estado decidem manter a greve. A paralisação já atinge 130 municípios. A audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, no centro da capital, terminou sem acordo nesta tarde. O índice sugerido aqui pelo tribunal é de 9,3% de reajuste salarial para a categoria, um pouco abaixo do que pedem os trabalhadores, que reduziram a proposta e aceitam receber 10% de aumento, e um pouco acima daquilo que as empresas oferecem, de 7,6%. Enquanto essa discussão não acaba, algumas cidades como São Caetano do Sul, no ABC Paulista, já começam a sofrer com o acúmulo de lixo. Imagens feitas pelo repórter Luciano Penteado com o celular mostram a situação da rua Manuel Coelho, no centro de São Caetano. Segundo os comerciantes, os sacos de lixo estão nas calçadas há mais de 24 horas. De acordo com os moradores, a prefeitura ligou para a população para alertar sobre a greve e passar orientações. Ontem eu recebi um telefonema, era uma gravação dizendo que os coletores de lixo estavam em greve e que não era para nós colocarmos os lixos na calçada, porque isso acarretaria ratos, cachorro rasgando, enchente. Em Santo André, a situação aparentemente está melhor, mas lixeiras de bairros como a Vila Alpina estão abarrotadas.
Os moradores dizem que a coleta deveria ter sido feita na segunda-feira, exatamente no dia em que a categoria decretou a greve por tempo indeterminado. A paralisação atinge cerca de 30 mil trabalhadores em 130 cidades, incluindo a região do ABC Paulista, Osasco e Guarulhos. Segundo o desembargador Wilson Fernandes, o sindicato que representa as empresas acusou os garis de não cumprirem a liminar, que prevê 70% dos serviços de coleta e 100% de aterro e de hospitais. Se for constatado funcionamento inferior ao determinado, os sindicatos dos coletores do Grande ABC e da região de Piracicaba ficam sujeitos a multa de R$100 mil por dia. Entendo que há sim espaço para uma aproximação maior entre as propostas. As empresas aumentarem um pouco a proposta que fizeram inicialmente e os sindicatos reduzirem um pouco a pretensão. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Confira uma entrevista imprevisível em A Máquina, logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.